A primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia na próxima terça-feira o julgamento para decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a suposta trama golpista de 2022. Agora contra mais 6 investigados. Bom, eles são integrantes apontados ali como integrantes do chamado Núcleo 2. A gente vai receber agora para tratar sobre esse assunto o Alexandre Zamboni. Tudo bem, Alexandre? Será que a gente conseguiu restabelecer o contato agora? Espero que sim, eu te ouço perfeitamente. Também te ouço perfeitamente. Bom, Alexandre, o que a gente tem visto é que o PL da Anistia tem ganhado muita força, só se fala nisso. E um ponto importante também, eu acredito que seja relevante, é que ele tem escanteado outras pautas importantes no Congresso. Isso. Sobre esse PL da anistia, inclusive, uma coisa precisa ficar bem clara. Claro que anistia é algo que compete ao Congresso Nacional discutir, porém, nós vivemos em um ordenamento jurídico onde tudo acaba sendo controlado ao fim pelo Supremo. Controle no sentido de averiguar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de determinada legislação. Então, se o PL da anistia virar lei, fatalmente haverá questionamentos quanto à constitucionalidade disso, e quem vai decidir é o Supremo. Se o Supremo decide pela inconstitucionalidade, não vai importar que o Congresso Nacional tenha aprovado, porque a análise final de se algo é compatível ou não com a Constituição, essa palavra é dada ao Supremo, compete ao Supremo dizer isso. Mas como a gente viu no primeiro julgamento, né, do Supremo Tribunal Federal, eles até apresentaram vídeos para demonstrar materialidade de que foi realmente uma tentativa de golpe, com ataque aos policiais. Então, tudo isso vai ganhando um contorno. E aí, em paralelo a esse julgamento que está previsto para a próxima terça-feira, tem a questão do PL da anistia, que também deve andar na Câmara dos Deputados. De que forma que a gente pode interpretar tudo isso, até mesmo se esses novos 6 nomes podem ser indiciados pelo Supremo Tribunal Federal, porque tudo indica que sim, né? Sim, é claro que quando a gente observa como foram as sessões judiciais referente à decisão pelo recebimento da denúncia referente ao Núcleo 1, quando a gente observa como se deu, é claro que nós vimos, como você bem pontuou, ministros mostrando vídeos do que aconteceu e tal. Isso acaba, para nós que estamos de fora, passando uma impressão de que, se o PL da anistia virar lei, a tendência seria que o Supremo, por maioria, considerasse a inconstitucionalidade desse PL. Mas isso é uma impressão que se passa. A gente não pode entrar muito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque isso seria futurologia. Então, a impressão que se passa é essa. Mas são coisas, assim, bem distintas. Uma coisa é o que está acontecendo formalmente, tá? São formalmente bem distintas. Embora, como eu falei, transpareça certas impressões. Para mim, para vocês, para toda a sociedade. Mas uma coisa é o que o Supremo vai fazer agora na terça-feira, que é decidir se recebe ou não recebe a denúncia contra estas 6 pessoas, né, chamadas Núcleo 2 dessa suposta trama. Outra coisa é o PL da anistia, que está correndo em paralelo no Congresso, e aí a gente vai primeiro verificar que fim vai levar no Congresso. Até porque pode haver modificação de texto, pode nem chegar a haver consenso. Então são muitas variáveis. Mas uma coisa formalmente não está concatenada à outra. Embora a gente acabe tendo essa impressão. A gente, enquanto sociedade, acaba tendo essa impressão. É até incomum a gente ver o que a gente viu no julgamento do recebimento da primeira leva da denúncia. Não é comum a gente ver em decisões judiciais de recebimento ou não de denúncia, a gente vê vídeos sendo postos e tal. Por quê? Porque o momento de recebimento da denúncia, juridicamente falando, é um momento formal. Não se analisa, e não é necessário analisar o mérito. O mérito, se aconteceu ou não, como aconteceu, quem fez, quem não fez, quem é culpado, quem é inocente, isso é algo que compete à instrução.
a colheita de prova, a oitiva de testemunhas, que é um momento que ocorre após o recebimento da denúncia. Bom, vamos incluir na nossa conversa também os nossos analistas, começando pelo Gesualdo. Grande Zamboni, esse mestre do direito penal, um grande professor de direito criminal. Zamboni, prazer tê-lo aqui. Meu amigo. Zamboni, muito se fala que seria inviável a anistia antes de condenações transitadas em julgado. Isso me parece a melhor solução. E também que pela Constituição Federal, à luz do artigo, acho que é o 42, o inciso 42, os crimes de terrorismo seriam suscetíveis de anistia. Mas ninguém ali foi denunciado por anistia. Portanto, do ponto de vista da constitucionalidade material, você como grande professor expert que é do direito penal, há indícios de inconstitucionalidade material nesse projeto de lei? Olha, você tocou num ponto interessante. A insuscetibilidade do crime de terrorismo com relação a atos de anistia. Mas você bem pontuou, ninguém foi denunciado por terrorismo. Porque uma coisa é o sentido amplo da palavra terrorismo. Outra coisa é o sentido jurídico da palavra terrorismo. Para fins de insuscetibilidade de anistia, importa o sentido jurídico de terrorismo. O sentido jurídico de terrorismo é aquele que está na lei que disciplina o tipo penal de terrorismo. Os tipos penais que estão constantes nessa denúncia são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso não é crime de terrorismo, terrorismo é outro crime. Golpe de Estado, isso não é terrorismo, terrorismo é outro crime. Dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa também não são crimes de terrorismo. Terrorismo é outro crime. Então, a insuscetibilidade para fins de anistia não se aplica a nenhum desses crimes aqui. Nenhum. Agora, se houvesse dentre as acusações crime de terrorismo, assim definido como está lá na lei de terrorismo, aí sim, para este crime, não haveria possibilidade constitucional, material de anistia. A pergunta para o senhor é em relação à tipificação penal mesmo. O senhor acabou de pontuar. Abolição do Estado Democrático de Direito. Ao meu ver, isso não passou nem próximo de acontecer. E o segundo item que o senhor pontuou foi o golpe de Estado. O restante é lógico que é organização criminosa, em razão desse intuito. Mas as tipificações penais, nesses casos, elas estão muito distantes do que nós aqui enxergamos como realidade, do que de fato aconteceu. Lembrando sempre que nós sabemos o que aconteceu. Houve uma baderna generalizada, houve invasão, houve tumulto, houve quebra-quebra. Mas a pergunta que fica é, como que a gente enquadra essas duas tipificações penais nessas denúncias, seja as que já foram aceitas, como a que vai ser julgada agora? Obrigado pela pergunta, tá? E um prazer falar contigo. Olha, eu costumo dizer que eu não sei, vocês não sabem, assim, provavelmente não sabem, e ninguém que não tenha lido todos os autos sabe o que efetivamente foram os fatos e o que não foram os fatos, para a gente poder dizer tudo que está aqui nesses autos se enquadra no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e vamos tomar cuidado para a gente não pecar pela literalidade do termo, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Poxa, é um nome pesado. Mas não interessa se é pesado o nome. A gente precisa ver a definição do tipo penal e, mais importante do que isso, ler o processo para ver se há provas que apontam, e aí apontam mesmo, tá? Porque nessa fase de receber ou não denúncia, o que vai se avaliar são indícios. Não é certeza se houve, é indícios de que houve. Então, a gente precisaria ver todo o processo para poder dizer, não tem indícios, ou tem indícios. Então, eu sempre tomo muito cuidado quando alguém faz esse tipo de pergunta ou de afirmação, no sentido de que, não, mas o que aconteceu não entra, não faz sentido, mas a gente não tem como fazer essa afirmação porque a gente não leu o processo.
A gente não leu todas as interceptações telefônicas que foram acostadas aos autos. A gente não leu relatórios de inteligência. A gente não leu nada disso. Então, o meu papel, enquanto professor de direito, é dizer que a gente não sabe o que há no processo. A gente sabe o que a gente lê nos sites, a gente ouve nos jornais, na imprensa, quando a gente conversa com amigos, cafezinho e tal. É isso que a gente sabe. Mas a gente, acredito, 98% da população, mesmo professores de direito como eu, a gente não teve acesso a tudo que tem nos autos, para a gente poder dizer, cara, realmente, não tem nenhum indício aqui, nada. Não tem uma interceptaçãozinha telefônica, não tem um relatóriozinho de inteligência que possa dar indícios de que estavam buscando isso, sabe? Então, eu acho que simplesmente não temos como. Assim, se quisermos, claro, sermos imparciais. Porque quando a gente não é imparcial, quando a gente entra na parcialidade, aí já não interessa, né, o que tem nos autos e o que não tem. Eu prezo muito pela imparcialidade na análise do direito. Então, por isso que eu não poderia, a meu ver, jamais dizer algo sem conhecer a íntegra dos autos. Sobre o PL da anistia, nós conversamos com Alexandre Zamboni, mestre em Direito Penal. Alexandre, muito obrigada pela participação. Uma ótima Páscoa. A você também. Tchau. Tchau.